Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Operação Lotus, nosso quadro Profissões. Todo domingo às 5 horas da tarde você tem aqui no nosso canal uma profissão nova. Quer saber qual que é a de hoje? Então já deixa o like, se inscreve no canal. E o Fê vai colocar aí um trechinho pra você ter um gostinho do que vai rolar hoje aqui no canal. Esse mundo não faz muito sentido, né? Gêmeos conseguem tomar um café com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A mais horrível e a mais maravilhosa numa boa. E conseguem, possivelmente, ter as duas na mesma mesa. E eles ficavam especulando o que ia ser a Era de Aquário. E eles achavam que as pessoas iam se tornar telepatas. Que todo mundo ia estar em contato com todo mundo ao mesmo tempo. E aí apareceu a internet. Peixes é o viajandão, né? Peixes, o negativo é completamente desligado. Vai fazer um negócio, esquece, muda de assunto, vai fazer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E no fim não faz nada e nem... Que assim, pode acontecer isso. E você não sabe o que falar pra pessoa. Eu não sei o que falar pra pessoa. Tem muitas possibilidades. A pessoa fala, eu só quero saber o que vai acontecer. Tá tudo aberto. Então, bora conversar com uma astróloga. Gente, é o seguinte, para você que fala aí sobre leão, aquário, gêmeos, câncer, peixes, touros, enfim, todos os signos do zodíaco, você entende um pouquinho sobre isso? Porque é um assunto meio complexo, pelo menos para mim. Como eu disse, a única coisa que eu sei é que eu sou de leão e o meu ascendente é de leão. Mas a gente, no pouquinho de conversa que teve aqui, a Érica já me explicou um pouquinho sobre isso e a gente vai conversar com vocês agora. Érica, seja muito bem-vinda à Operação Lotus. Obrigada, Stephanie. E aí, fala pra mim, como que começou a sua paixão por astrologia? Foi um hobby, é isso? Foi um hobby. Esse mundo não faz muito sentido, né? Aham. E a astrologia apareceu na minha vida como uma busca de significado, de alguma explicação para as coisas. E a astrologia é incrível, realmente explica muita coisa. Eu trabalhava com outras coisas e eu já lia muito. E a astrologia tem realmente muito material. E eu comecei a ler, pesquisar, estudar, decidi fazer um curso, tudo como hobby. E em algum momento, naturalmente, eu comecei a fazer os mapas dos meus amigos e eles começaram a falar dos mapas para outros amigos. E apareceram pessoas pedindo mapas como um serviço. Tipo, meu mapa começou a ficar famoso, rodar no meio dos amigos. Tipo, gente, vai lá e faz com ela. Foi isso? Isso, mas nada em grande escala, uma coisa pequena mesmo. As pessoas acharam interessante, começaram a falar da leitura e me indicar para outras pessoas, que me indicaram para outras pessoas e algumas famílias inteiras. E eu virei astróloga. Mas me diz uma coisa, como que foi pra você começar a receber esse tanto de pedido no começo? Falou, caramba, como que foi pra você esse retorno? Porque é todo um trabalho que você tem pra montar um mapa. Como que foi esse retorno? Você vê que um monte de gente começou a chegar, de repente uma família inteira pedir pra você fazer o mapa. Como é que foi isso pra você? Eu comecei a desacelerar, porque eu recebi um pedido de mapa e queria estudar imediatamente, dar uma resposta imediatamente, marcar. E aí eu tive que me preparar e pausar as coisas, e analisar mapa por mapa. E segurar a ansiedade dos outros também, porque quando as pessoas marcam um mapa astral, elas não querem marcar para daqui a um mês. Elas querem marcar agora. Imediatamente, agora. 10 pessoas me pediam um mapa, eu falava, tá, eu preciso analisar 3 mapas por dia. E não é viável. Sim. Hoje então eu analiso um mapa por dia... E depois eu marco, e depois a gente conversa. Porque não é uma coisa que é linha de produção. É algo que você tem que parar, analisar, ver, né, gente? É a vida da pessoa que você tá desenhando ali pra ela, seria isso? Não, o sistema faz, né? O sistema faz o mapa. Mas você precisa estudar o mapa e entender... Você precisa estruturar a análise para a pessoa. Você faz tipo a ponte, a tradução entre o sistema e a pessoa. Para ela entender o que o sistema disse. Seria isso? Sim. O mapa é todo simbólico. E o mapa astral, ele é todo simbólico. Parece grego, realmente. Então, você precisa ler aquilo e explicar. E até tem alguns sites que fazem mapas automáticos. Vem 300 páginas de mapa e você precisa achar as informações que você quer e conseguir articular essas informações lá. A diferença de fazer um mapa com astrólogo é que ele digere essas informações para você usar isso da melhor forma. E cada astrólogo tem um enfoque. Alguns, especialmente
Os tradicionais, os clássicos, fazem mapas preditivos, assim. Isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. É para falar de previsão. E é muito taxativo. Isso é bom, isso é ruim. A astrologia moderna é mais psicológico, ou mais leve. Ela procura lados bons em tudo. E até força uma barra, porque tem coisas que realmente não tem lado bom. Tipo, não tá pra falar não que é bom. tem algo bom. Não é bom. Então, que você se enquadraria em algum desses dois? Como que seria? Eu misturo os dois. Por quê? Um pouco de cada. Eu acho que as coisas não são necessariamente boas ou ruins. Mas a gente precisa de uma base teórica para quando você tem que dar uma resposta para a pessoa. Então, não pode ficar tudo muito solto. Nem tudo é exatamente bom ou ruim, mas algumas coisas são ruins. 90% ruins. Me diz uma coisa, quando você teve o seu contato com signos e começou a entender signos e enfim, é realmente o que dizem? Por exemplo, touro relacionado à comida, leão Super. relacionado a aparecer, Arte. né? A arte. Então, Aparecer é a forma pejorativa de falar sobre leão. Leão é relacionado com carisma e arte. tá vendo, gente? Vocês estão entendendo? Aparecer é a forma pejorativa de falar baixa a bola aí. É isso mesmo. É pejorativo. Leão tem a ver com brilho, com carisma, com arte, com criatividade, com diversão. E, por exemplo, assim, tô jogando aqui, tá? Se você fosse dar os pontos positivos para cada signo, que você, assim, olha, o que eu tenho de percepção de pontos positivos de signos, quais seriam? Pontos positivos de signo. Áries é valente direto. Eu adoro. Porque tem signos que dão voltas, que tentam aliviar as coisas. É muito fácil falar com Áries, tá tudo escancarado. Eu gosto muito. Touro é amoroso, gentil. É um signo dedicado aos prazeres. E é muito prazeroso estar perto de alguém de touro. Gêmeos, curioso, comunicativo. Gêmeos consegue tomar um café com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A mais horrível e a mais maravilhosa numa boa. E consegue, possivelmente, ter as duas na mesma mesa. Consegue conduzir a situação. Sim, consegue conversar sem julgar com qualquer tipo de pessoa. Porque ele é muito mais curioso do que julgador. Câncer é cuidador e acolhedor. Eu tenho dificuldades com câncer porque é muito indireto. É um signo que amacia demais as coisas, que dá voltas, que não quer falar de nada difícil. E eu gosto de ir direto ao ponto. Então, câncer é muito difícil para mim. Leão, a gente já falou. Carisma, brilho, arte, diversão, alegria. Quem não tem energia em leão não sabe se divertir. Todo mundo tem leão em alguma área da vida, mas quem tem leão muito fraco no mapa não sabe se divertir. Casa 5 vazia, leão fraco no mapa. Virgem é organizado. Virgem está sempre melhorando. Eu sou virginiana. Então, virgem está constantemente aprendendo e melhorando as coisas ao seu redor. É chato, mas é verdade. Tive que aprender a viver com isso. Seria isso? Sim, mas de forma prática. A virgem está sempre aprendendo a fazer melhor as coisas, a organizar melhor a vida, a organizar melhor a casa, a organizar melhor a própria cabeça. A virgem está constantemente melhorando. Né? É um organizador e um melhorador. Tenho uma amiga que é de signo de virgem, ela é isso. Ela é organização em pessoa. Sim, sim. E é chato, às vezes. Eu tive que me conformar. Por quê? Virgem tem lados maravilhosos, mas é um signo chato. É um signo difícil, porque é excessivamente crítico. Porque tem uma barra muito alta, então nada nunca está bom o suficiente. Ninguém nunca é bom o suficiente. É difícil. Ai. Mas as coisas sempre melhoram, mesmo. Inclusive, eu estou cada dia melhor como astróloga. Libra é o conciliador e é muito justo. Escorpião aprofunda as coisas, então Escorpião nunca é raso. Escorpião quer ver onde as coisas vão chegar. Escorpião é lua, né? A minha lua é em Escorpião. Lembrei. Eu lembrei agora que você falou Escorpião. A minha lua é em Escorpião. Uma lua difícil, a lua em Escorpião. O que é isso, lua? A lua. A lua. Eu não sei o que é isso. Eu só li lá que a minha lua é em Escorpião. Seria a o quê? lua representa muitas coisas. Então, a lua representa a mãe, ela representa o emocional, o inconsciente, é o significador do casamento, do lar,
E a lua em escorpião, ela se fixa em alguma coisa e não solta nunca mais. Então, é uma lua difícil porque ela é obsessiva, porque ela não esquece, ela não perdoa, ela não solta, ela não deixa as coisas irem. E a lua e o sol, a lua em escorpião com sol e leão é particularmente difícil. Porque leão faz assim e a lua em escorpião faz assim. E você tem os dois constantemente em você Brigando. assim. Entende? Por exemplo, a sua lua fala, você tem que se preservar, você tem que tomar cuidado, você não pode se expor dessa forma, você tem que planejar como você vai se expor. E o seu sol em leão é carisma puro, Já ele tá quer lá, brilhar, ele pulando lá já na está frente. lá. Mas a lua, Segura. você sente essa lua julgando, incomodada, você sente ela cobrando. Caramba. E no seu caso, ainda bem que o sol ganha com bastante clareza. Caramba, que interessante. Mas você deve sentir isso. Você deve Sinto. sentir essa obsessão Sinto, e eu sou esse julgamento. secada por algumas coisas. Por exemplo, eu vou fazer um determinado curso. Aí eu tô estudando sobre, sei lá, psicopatas. Um exemplo. De repente, quando eu vejo, eu já fiz um canal no YouTube sobre psicopatas e tô falando sobre vídeos sobre eles. Tipo, eu me aprofundo e tô fazendo Sim. uma pós-graduação sobre isso e tudo isso. Eu fico no assunto, tipo, até eu ver que eu raspei o tacho do assunto, entendeu? Sim. É isso. É meio estranho. E com as pessoas também. É. Assuntos, pessoas. Isso mesmo. Tanto a facilidade de você estar com a pessoa, quanto de você deixar a pessoa de lado. Ah, Eu isso tenho é outra isso. coisa. É não outra mata. coisa, sério? É outra Eu tenho coisa. uma facilidade de fazer a pessoa sair. Nossa, nem sei quem é. Não é a Não lua. é? A lua em Caramba. escorpião tem muita dificuldade com isso. Mas quando a gente faz um mapa astral, a gente olha Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E os astrólogos modernos ainda olham Netuno, Plutão e Urano. É muita coisa. Muita coisa. Muita informação. É muita informação. Então, por isso que a pessoa fala, eu sou de leão, o que isso significa? Isso fala de um pedaço seu. É uma informação importante porque o Sol precisa ser atendido. Ele precisa ser atendido. Uma pessoa não é feliz sem atender o próprio Sol e a própria Lua. Caramba. Não é. Se você não puder brilhar, você não vai ser feliz. É uma necessidade básica, é fundamental para você. O ascendente é a forma que a gente se posiciona no mundo. Então, além desses planetas todos, a gente ainda olha o ascendente, que é a primeira impressão que a gente causa nas pessoas. E é como as pessoas nos veem. Por isso, é muito bom ter o Sol junto com o ascendente, porque você passa uma impressão para as pessoas e essa impressão corresponde à realidade. Então, a vida é mais fácil. Às vezes, não acontece com você que tem o Sol junto com o ascendente, mas com outras pessoas falam, nossa, eu nunca ia imaginar que você era assim. Não ia porque o ascendente e o Sol são muito diferentes. Aquela pessoa que às vezes a pessoa fala assim, nossa, você não tinha cara de ser assim, você tinha cara de ser metida, você tinha cara de... Isso. E aí, quando se aproxima realmente da pessoa, descobre que ela não era a capa, né? O que mostrava Sim. antes. Caramba, então seria... Que bacana isso. É quando o ascendente e o Sol são muito diferentes. Aí a pessoa passa uma impressão que não é exatamente o que ela é. Eu tenho ascendente em Áries. E eu sou muito virginiana, eu tenho alguns planetas em Virgem. E as pessoas me falam, você parece muito brava. Mas não é, né? Nada brava. Nada brava. Sim, isso. Eu pareço muito brava, mas não sou nada brava. Pra mim, costuma estar sempre tudo bem. Parece mesmo. Mas eu passo uma impressão de brava. Sim. Mas, assim, é até a página 2, ou quando chega em alguma situação, você explode, tipo... Eu explodo, mas demora muito. É quando hoje eu considero que eu explodo quando eu tenho que explodir. Quando já tinha passado do ponto, sabe? Caramba. Demora bastante. E essa resposta não é nem isso, não era nem uma percepção minha. Isso é o que as pessoas me falam. Elas falam, você parece muito brava e não é nada brava. Caramba, peraí, a gente parou na parte da parte boa dos signos, a gente parou em escorpião. Quem vem depois? Aprofunda. Sagitário. Divertido. Eu tenho um amigo de Sagitário. Ele é a pessoa mais louca que eu conheço. Gente, loucura total ter alguém de Sagitário perto de você. Sagitário quer ver onde as coisas vão chegar. É festa em tudo! Tudo é festa pra Sagitário. Sagitário não reconhece as regras que os outros reconhecem. Sagitário tem as próprias regras. E
Sagitário quer ver aonde as coisas vão chegar, mas Escorpião pra dentro. Sagitário pra fora. Sagitário mira a seta. É o centauro mesmo. Ele mira a seta no infinito e sai correndo. E confia na sorte. E porque ele confia na sorte... A zoeira não tem limites. Ele a sorte ajuda. A zoeira não tem limites e a... É ambição, mas não é exatamente uma ambição financeira. É uma ambição de conhecimento, de vida, de experiências. É uma ambição sem limites, assim. Eu quero chegar lá. Mas você tá pronto pra chegar lá? Não. Mas eu nunca vou estar. Se eu não sair correndo agora, eu não vou chegar nunca. Gente. Sagitário confia na sorte. E aí tem signos, por exemplo, Virgem é um signo modesto. Ele não quer chegar lá. Ele quer umas coisas ao seu redor. Sagitário quer chegar no infinito. E Capricórnio, que vem depois, quer chegar no infinito e se prepara. Então, ele não dá passo maior que a perna. Ele dá passos exatamente do tamanho das próprias pernas. Capricórnio tem algo muito financeiro, né? Minha melhor amiga é de Capricórnio. Eu acho que ela tem um negócio... Ela é muito, sabe, assim, muito... Nossa, uma cabeça que eu nunca vi pra guardar, pra ter, pra manter. Gente, eu acho ela tão organizadinha financeiramente, tão bonitinho. Capricórnio é organizado com tudo. Capricórnio decide onde quer chegar, se prepara e chega. Sagitário decide onde quer chegar e sai correndo. E conta com a sorte. Capricórnio decide onde quer chegar e se prepara. Capricórnio não precisa de sorte. Capricórnio conta com esforço e tempo. Então, não é exatamente financeiro, mas da forma que o mundo está organizado hoje, Sim. tem muito a ver com dinheiro. Sim. Mas a Capricórnio é o CEO, né? É o chefe. É aquele que bate meta. Aquele construtor também, em algum nível. Caramba. E depois de Capricórnio tem? Aquário, que é o diferentão. Ai, meu marido. É o que vai ver o futuro e volta para chamar os outros. O diferentão, o incomum, que não se enquadra, que também não reconhece regras, mas por outra razão. Porque ele está vendo que as coisas vão ser, não o que elas são, ou que elas deveriam ser. Então, ele está vendo que as coisas deveriam ser e tenta puxar os outros para que eles cheguem até onde eles deveriam chegar. Aquário está vendo onde as coisas vão chegar. É o signo das novas tecnologias, das redes sociais, da internet. Tem uma história famosa de uma escola de astrologia, há muitos anos, em que eles ficavam especulando o que ia ser a era de Aquário. E eles achavam que as pessoas iam se tornar telepatas, que todo mundo ia estar em contato com todo mundo ao mesmo tempo. E aí apareceu a internet. E ninguém precisa ser telepata, todo mundo está em contato com todo mundo. Por meio da internet. Então, a internet é de Aquário. Caramba! E Peixes é a gota d'água no oceano. Peixes é o conectado, fluido e emocional, desorganizado e confuso. E artístico. Gente, quanta coisa. Mas peraí, agora vamos pra parte não tão boa assim. A gente falou da parte que seria boa de cada signo. Pra você que tá assistindo, eu tenho certeza que a gente já passou pelo seu. Mas temos aquela parte que... por exemplo, dizem que o pessoal de Leão, que é o meu caso, é um pessoal que que se acha, né? Tô falando a parte ruim, que as pessoas falam, né? Leão se acha, quer essa estrelinha, não sei o que, não sei o que. E todos os signos, conta pra gente a sua visão da parte que não seria assim tão boa. A parte negativa ou algo que influencia pra uma parte que não seria tão boa de cada signo. Ou que seria bem ruim mesmo. Porque eu não sei como é que funciona, se realmente é uma coisa ruim ou é uma coisa que, por exemplo... Porque todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, sim, né? Sim. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Então, assim, é uma coisa ruim ou é algo que todo mundo tem, mas nessa pessoa tá potente, entendeu? Tá com mais força. Não é exatamente na pessoa, porque todas as pessoas têm todos os signos no mapa. Cada um está em uma área da vida. Mas alguns signos estão mais fortes em cada pessoa. Mas todas as pessoas têm todos os signos no mapa. Agora, quando a pessoa está em desequilíbrio, aí o lado ruim dos signos tende a aparecer mais. E, de fato, o leão desequilibrado se acha. Ou é arrogante, ou fica pedindo confete. Então, é o lado ruim de leão. Áries é grosso e briguento. Áries, quando está equilibrado, é valente e
inicia coisas. Inicia o que é necessário iniciar. Áries em desequilíbrio é grosso e briguento. Touro foge dos problemas, não quer falar sobre nada ruim, é mesquinho e preguiçoso. Gêmeos fala demais e não se aprofunda em nada. Câncer é manipulador. Câncer em desequilíbrio é manipulador. É porque Câncer é o direcionador das emoções, né? Os signos que iniciam a estação são os signos cardinais. Eles iniciam a estação, iniciam movimentos. Eles direcionam energia. E os cardinais são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. São os signos que iniciam movimentos e direcionam energia. Áries é o cardinal de fogo. E Câncer é o cardinal de água, ou cardeal de água. Ele direciona emoções. Em desequilíbrio, ele manipula as pessoas por meio das emoções. Caracas. Leão, a gente já falou. Como estamos aqui, a gente vai começar sempre por Leão. Virgem, já falamos também, porque é o meu. É chato, crítico, reclama de tudo. Acha que tá tudo ruim, que nada nunca está bom o suficiente. Libra. Quer tanto agradar que ele se compromete. Tenta agradar todo mundo e não fica bom pra ninguém. Ou não fica bom pra si mesmo. Se prejudica pra beneficiar os outros, seria isso? Para os outros se Sim. insistirem bem. Ou quer tanto acomodar os interesses de todo mundo que não fica exatamente bom pra ninguém. Ou quem reclama mais ganha mais, sabe? Então, Libra em equilíbrio é muito justo. É sempre conciliador, até em desequilíbrio, mas é sempre... Libra em equilíbrio é justo. Libra em desequilíbrio se compromete demais e se entorta demais para agradar todo mundo. Escorpião é cruel, né? Escorpião em desequilíbrio é cruel. É maldoso. Eu usaria fere esse as pessoas. termo mesmo. Sem dó. Sem dó, nenhuma. Mas, em geral, se diz entre astrólogos que quando o escorpião te espeta, estava precisando. Então, tipo, é um toque que você precisava tomar. Você realmente estava precisando. É que ninguém quis falar antes, né? Isso. É um toque que você precisava tomar. Porque como escorpião não tem medo, escorpião é corajoso. Na verdade, escorpião tem medo, mas escorpião, ele vê o que ninguém vê. Ele se dispõe a ver o que os outros não se dispõem a ver. Então, os outros olham, não quero lidar com isso, não quero falar disso, não quero olhar para isso. Escorpião olha e aprofunda. Então, ele vê o que os outros não veem mesmo, nas cenas, nas situações, profissionalmente, é o signo da política, daquele que está vendo os propósitos, as intenções, os interesses. Nossa, eu acho que, eu não sei se tem a ver, mas tem uma facilidade em ler as pessoas. Super. Tem uma facilidade muito grande em você olhar pra pessoa e falar, não vou me aproximar, não vou deixar se aproximar não, porque a intenção dela não bate com a minha. E o meu pai uma vez falou uma coisa, meu pai é de Libra. Ele falou uma coisa pra mim uma vez super interessante. Eu tava num momento da minha vida que eu tava muito triste, muito chateada, ruim, eu tava péssima. E aí eu tive pra sair disso. E aí ele falou assim pra mim, ué, cadê a Stephanie? Que fala tudo na cara dos outros, que não tá nem aí, que levanta todo mundo, que joga as coisas na cara de todo mundo e fala a verdade pra todo mundo. Cadê? O que aconteceu? Aí eu, tipo, nossa, peraí, é verdade. O que tá acontecendo? E você falou uma coisa muito interessante. Eu não sei se tem a ver com a lua sem escorpião, mas eu tenho uma facilidade que a Ana também tem de falar as coisas pras pessoas. Por exemplo, você tá me incomodando. Você tá incomodando as pessoas ao redor com essa sua atitude. Falar a verdade, né? Eu não sei se tem a ver. Mas eu achei super interessante essa parte do escorpião. Que é isso, a Ana é a Tramontina em pessoa. Você deve ter escorpião em alguma parte aí, certeza, com essa de relacionamento. A gente tava falando Mercúrio em Áries. Isso fez muito sentido. Tudo que ela me falou, meu Deus, é isso mesmo. Então, eu só tava concordando, a minha cabeça explodiu ali fora. A Tramontina em pessoa. Isso é o Mercúrio em Áries. Escorpião vê. Escorpião só fala. A intuição. Quando ele vai ganhar... Não, ele vê. Vê? É que assim, touro vê alguma coisa que incomoda, ele não quer olhar. Ele vira e finge que não tá vendo. Por preguiça de... Não, Por quê? Porque
Não quer lidar. Touro tá relacionado com os prazeres, com tudo que é bonito, confortável, bom. Pra que ficar olhando pra isso? Ai, tchau, é bem Pra isso, né? quê? Escorpião tem curiosidade pra entender, inclusive, os horrores da natureza humana. Ele quer saber. Você falou, eu tava lendo sobre psicopatas, é um tema super de escorpião. De saber, de ver, de tentar entender o que tem nas coisas. Mas ele só fala se ele for ganhar alguma coisa com isso. Escorpião não queima cartucho à toa. Entende? Entendi. Escorpião não se coloca em risco à toa. Áries se coloca em risco à toa. Escorpião não. Escorpião é estratégico. Áries é impulsivo. Os dois são valentes, mas de formas diferentes. Mas um é um calculista e o outro é um Isso. impulsivo. Seria isso? Isso. Caramba. Então, Escorpião, ele tem um lado medroso porque ele não toma risco à toa. Mas quando ele precisa tomar risco, ele toma risco direito. Entende? São diferentes. Entendi. Marte, que é o guerreiro, que é o iniciador do zodíaco e é o guerreiro. Princípio masculino, né? Marte. O iniciador, mas todas as mulheres têm o Marte. Princípio masculino, o iniciador, o guerreiro. Ele fica muito bem em Áries, mais valente e impulsivo. Em Escorpião, estratégico. E em Capricórnio, que é aquele que não dá ponto sem nó. Ele só age ou luta se for levá-lo aonde ele quer chegar. São os 3 signos onde Marte fica muito bem. Entende? Entendi. E a Lua não fica muito bem em Escorpião, porque a Lua é pra gente se relacionar com todas as pessoas. Pois E Escorpião nem tem interesse em todo onde mundo. tá bem minha lua. Pois é. Mas porque a gente só falou da Lua em Escorpião, né? Gente. A Lua em Escorpião... A Lua serve pra gente se relacionar com as pessoas, com todo mundo, pra gente conviver, é o nosso emocional. E Escorpião nem tem interesse em conviver com todo mundo. Escorpião não tem interesse em um monte de gente. Ele se interessa por quem ele se interessa. É muito louco isso, porque as pessoas perguntavam assim pra mim, Stephanie, não sei o que é o podcast e tal, você já viu? Eu falava, gente, eu não assisto, não consumo. Ah, não sei o que, não consumo. Aí eu festa com muita gente assim, você vê que eu tô com pessoas específicas assim. É exatamente, a relação com os outros, ela é mais privada, é mais fechada. Eu não sei se é isso, mas seria uma pessoa mais fechadinha, apesar de ser de leão. É Sim. muito doido isso. Mas esse é o conflito. Esse loucura. é o conflito. Um lado brilhando e o outro reservado. Essa é a dificuldade. Aspectos ruins no mapa. A gente chama de aspectos ruins, mas assim, as quadraturas, que são aspectos ruins, em algum nível elas trazem força, porque a gente desenvolve habilidades lidando com conflitos. Esses conflitos internos levam as pessoas a desenvolver habilidades. Então, inclusive, quanto mais conflitos, mais habilidades você desenvolve, porque você tem que encontrar uma forma de viver com esses pontos, com esses atritos internos, com esses Sim. conflitos internos. Os mapas muito fluentes, os mapas que só têm energia fluente, em que tudo se apoia, resultam em pessoas apagadinhas, porque tudo se resolve com muita facilidade. Então, a pessoa não desenvolve. Ela não desenvolve habilidades, ela não precisa se esforçar. As coisas fluem com muita facilidade e sem muito brilho. E pra ela tá tudo bem. Claro, porque tá tudo fácil e tranquilo. Meu pai. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá casa pegando fogo. Não, só tira os documentos, vambora. Sim. O resto a gente compra de novo. É bem isso. Juro pra você, exatamente. Se a casa estiver pegando fogo, ele vai falar assim, só pega os documentos, vamos sair da casa. A gente, todo mundo vem pra documento cá. é Homem mó BO, prático. né? Vem. Vamos logo. Vamos, gente, vamos, que todo mundo tem que Que o que sobreviver importa são aqui. vocês. O restante a gente dá um jeito. E é isso. Gente. É uma pessoa sem grandes conflitos internos, muito bem resolvido. Porque vai ficar, meu Deus, os documentos, e o dinheiro, e aquele casaco que eu adoro, meus livros, meu Deus, o cachorro. Não. Pegamos tudo. Escuta o meu pai com términos de relacionamento, né? Meu pai já casou várias vezes. Aí ele fala assim, eu falo, pai, aí você não sofre? Você não fica ali pra quê? Desse jeito. Eu falei, pai, mas você não fica, você não fica mal? Você não fica, tipo, pensativo ali? Mas pra quê? Eu vou Lua em ganhar alguma touro. coisa com isso? Vai. Aí eu... Isso não é normal, gente. E não é um personagem. É real. Ele simplesmente, tipo... Pra quê? Não vai mudar. Justo. E é isso, e realmente não vai mudar. E como não vai mudar, pra quê? Eu vou ficar perdendo me estressando, sofrendo, chorando, se não vai mudar. Eu tava pensando que isso é uma lua em touro, que é uma lua muito estável e
muito satisfeita, de fato. Mas a lua em touro é estável. Então, ela não tem interesse em casar muitas vezes. Não sei, mas é uma pessoa eu acho que meu pai tem a lua em emocionalmente touro. Se a gente estável. puxar, o meu pai vai ter a lua em touro. Porque meu pai é, sabe, uma pessoa desapegada assim de tudo, até de família. Não, touro é pegado. Ah, é? Ele é tipo até de escorpião, tipo, ele é muito na touro. dele, cara. Eu vou pedir pra fazer um mapa do meu pai depois também. Vou fazer um mapa da As família. luas desapegadas são as luas em ar, que são as luas mentais. A pessoa é racional. É isso. Possivelmente seu pai tem uma lua em ar. Racional. Vai adiantar sofrer? Não, então não sofro. Que facilidade, Pega o coração, gente. tira e coloca numa caixinha. É isso. E aí, quando você tem uma pessoa desse jeito, com uma pessoa que é totalmente o oposto, aí que Que é você. a mulherada fica louca. Eu quero morrer. O meu marido é de aquário, sei lá que raio que as luas dele, os negócios dele. Eu quero morrer, porque eu sou do tipo de... Estamos discutindo, eu quero resolver agora. Não gritando, mas tipo, eu quero resolver agora. E ele tipo, depois a gente conversa. Cara, como assim depois a gente conversa? Eu tô aqui me corroendo por dentro, morrendo, querendo resolver, querendo... Sabe? Não, depois a gente vê isso, depois a gente conversa. Mas é bom que a estrela do casamento é você, então você ganha. Não consigo. A gente discute e resolve e eu tô sempre certa. Claro. Vamos lá, aí a gente parou em Escorpião, a parte ruim. Escorpião. Paramos em Escorpião? Já falou. Escorpião, a gente falou Escorpião, aí eu falei que era interessante porque eu tinha uma parte assim. Agora, depois de Escorpião é Sagitário, parte negativa. Sagitário. Ai, que as partes negativas são mais difíceis de explicar. Mas Sagitário é negligente, porque ele olha onde as coisas vão chegar e confia na sorte, vai indo. Então, ele é negligente, ele deixa um monte de ponta desamarrada. E, eventualmente, arrogante. Sagitário estuda muito, sabe muito e, às vezes, atropela os amiguinhos que não estudam tanto e não sabem tanto. E acho que é isso. Foi. Sagitário. Mais ou menos isso. Peixes. Capricórnio. Não, Capricórnio. Capricórnio é... Como ele quer muito bater meta, ele é meio frio, né? Então, Capricórnio... O emocional não tem função nenhuma para alguém que quer bater meta. Então, Capricórnio é frio, é calculista, é uma pessoa que quer chegar em um determinado lugar. Não quer dizer, por exemplo, uma pessoa de Capricórnio pode ter a lua em qualquer signo super emocionado. Um Capricórnio com a lua em peixes é uma pessoa que se emociona. Mas para Capricórnio, o emocional não tem função. E Capricórnio se prepara e se esforça. Ele não confia na sorte. E porque ele não confia na sorte, a sorte não aparece para ele. Ele não dá espaço para a sorte. Então, a gente vai chegando no final e aí é um pouco mais difícil falar dos aspectos específicos dos signos. Você me lembrou uma coisa agora muito interessante. Eu já sou aquela do faz. Eu sou sortuda, digamos de passagem. Assim, eu sou uma pessoa sortuda. Eu ganho qualquer sorteio, eu ganho as coisas, né? A minha amiga de Capricórnio, ela não. É minha melhor amiga, Rosana, um beijo pra você. A gente tava na faculdade, eu tava sem internet, eu tinha nem pra ter internet no celular. Aí ela, sempre, financeiro, né, tudo estabilizadinho. Eu, amiga, rotei a internet aí pra mim, porque ia acontecer um sorteio na sala. E o sorteio da sala que ia acontecer era virtual, né? Aí vai, amiga, rotei a internet aí pra mim pra participar do sorteio. Aí... Ganhou. Eu ganhei o sorteio com a internet dela. Ganhou um Vadimeco. Na época, né? Na faculdade de Direito, na época, o Claro. Vadimeco, opa! Aí ela ficou, como assim você ganhou um negócio com a minha internet? Eu falei, a sorte. Sim, mas quem é Sagitário tende a ter mais sorte porque ele acredita na sorte e se coloca em posições de risco que permitem que a sorte se manifeste. Capricórnio ele só se coloca em posições de risco quando ele está muito preparado. Então, não tem espaço para sorte. É tudo preparado, estudado e organizado demais. Não tem espaço para a sorte se manifestar. E Aquário? Esquisito. Eu também acho. No positivo, interessante, diferente, incomum, original. E no negativo, esquisito. Esquisitíssimo e birrento, rebelde sem causa. No negativo. No negativo. No positivo, incomum. Acho Futurista, moderno, interessante, Birrento diferente. é uma palavra interessante pra Aquário. Sim. Eu não vou fazer só porque todo mundo faz. É eu não vou ser porque todo mundo é. Todo mundo tem a mesma opinião? Por Então, quê? eu vou ter Não outra. vou por ali. É isso. E faz sentido ir por ali, se ele de fato quiser ir por ali. Mas em desequilíbrio fica birrento.
Eu falo que, sabe, na Turma da Mônica tem um personagem que chama Do Contra. Da Turma da Mônica. Eu falo que é meu marido. Ele é bom pra aquário. Ele é de aquário, o do contra. É uma boa certeza. definição. É o do contra. Ai, vamos por aqui. Não, vamos por aqui. Ai, vou pintar não sei o que de rosa. Não, vou pintar de laranja. É tudo de outra forma, tudo outro ponto de vista. E o pior é que a bênção, explicando, convence os outros. Não é verdade? Claro. Mas os signos de ar se comunicam bem. Os signos de ar sabem falar. É que aí tem que ver onde está o Mercúrio dele. Vamos falar de peixes e aí eu vou falar um pouquinho dos planetas. Fala. E peixes é o viajandão, né? Peixes, o negativo é completamente desligado. Vai fazer um negócio, esquece, muda de assunto, vai fazer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e no fim não faz nada, e nem... Peixes em desequilíbrio é completamente confuso e desorganizado. Aéreo, né? Absolutamente sem foco. Aéreo é porque aéreo é uma expressão boa. É que como é de água, eu diria fluido. Pra bem e pra mal. É uma cabeça aérea, né? Tipo, tá em todo lugar, tá tudo certo, tá tudo lindo, tá... Absolutamente sem foco. É a gota d'água no oceano. Ele flui e se esparrama. Não tem foco, não tem direcionamento. E os planetas? Vamos falar dos planetas. Quando eu a não gente entendo estuda nada o mapa- disso, viu? Você, pelo amor de Deus, vai me explicando. Quer que A eu gente- coloque um mapa na tela? Eu preparei aqui. Você vai colocar 2. aqui pra gente entender? Gente, isso aí pra mim é o que você falou, é grego. Então, Ajuda ou não ajuda? Acho que sim. Eu coloquei em comparação. Os Nossa, Os você planetas- vê isso e traduz isso? Sim, isso é um mapa astral. Gente. Então, se fosse um mapa natal de uma pessoa, É o a Natal. pessoa está no meio do mapa. Uhum. O mapa Tá. é geocêntrico, a pessoa estaria no meio do mapa. Tá. Tudo que está em cima dessa linha do horizonte, dessa linha horizontal, era dia, e tudo que está embaixo é noite nesse mapa. Tá. Então, tudo que está acima dessa linha horizontal, que marca o ascendente, que marca a C, à esquerda, tá vendo? Uhum. Aqui. Isso. Tudo que está acima dessa linha fala da vida pública, iluminada pelo sol. Tudo que está embaixo fala da vida privada, à noite. Tá. O mapa é inteiro simbólico. O AC é o ascendente, onde o sol está nascendo. O símbolo é a primeira impressão que a pessoa causa. Apareceu o sol. O que as pessoas veem? Esse é o simbolismo do ascendente. Ai, que legal. Meio-dia, ponto de maior brilho. Então, ponto de projeção social, sucesso profissional. Às 6 da tarde, ponto do outro, do casamento. Onde você para de brilhar para o outro brilhar. E meia-noite, família, passado, alma, de onde a gente veio. Gente, isso é Aí- até filosófico, é Muito bonito, legal. né? Super filosófico. Gente! É super bonito. Astrologia é apaixonante. Você começa a estudar e não Eu para tô nunca aqui mais. encantada. Cuidado, décadas estudando. Não, E imagina, você porque... nunca sabe tudo. Isso aqui. E você nunca sabe tudo. Assim, Ah. sempre tem mais para estudar, sempre. E aí, esses símbolos todos no mapa existem outras coisas também, mas a maior parte deles são planetas. E cada planeta representa um arquétipo. Então, a gente já falou da Lua, representa o emocional, o inconsciente, a mãe, o casamento. Entre outras coisas, na verdade, todos têm muitos significados. O Sol representa a mente consciente, representa o que a gente está tentando fazer de nós mesmos no mundo. E ele tem que ser atendido. É muito importante, realmente. Então, neste mapa, o Sol está na casa 2. O ascendente marca a casa 1, que marca o corpo físico e como a gente se posiciona no mundo. Casa 2 tem a ver com valores, com dinheiro. E valores não só financeiros, valores morais também. Ah, e as casas, elas giram em sentido Sim. anti-horário, é isso? Isso. Que interessante. É a casa 1. Vou falar bem rápido, porque tem Tá. muito significado. Tá. Mas a 1 é a primeira impressão que a gente causa nos outros. E o corpo físico também tem a ver com saúde. A 2, valores e dinheiro. A 3, comunicação, conhecidos, irmãos. A 4, passado, lar, alma, família, imóveis. Assim que a casa de leão, originalidade, criatividade, arte, filhos. Casa 6 é a casa de virgem. Para os astrólogos antigos, essa correspondência não existe, tá? Para a astrologia clássica e tradicional, não existe essa correspondência entre as casas e os signos. Mas a correspondência é óbvia. É óbvia. Se você olhar os significados de certos signos e de certas casas, a correspondência é quase completa. Então, Áries é o iniciador do zodíaco, a casa 1 é a casa dos inícios. Touro é o signo do dinheiro, da matéria, o signo que materializa. A casa 2 é a casa de touro, da matéria, a casa
do dinheiro. Gêmeos é o signo da comunicação, a casa 3 é a casa da comunicação. A correspondência é muito nítida. A casa 6 é a casa do serviço, a casa dos pequenos animais. Do serviço não necessariamente reconhecido. A casa 10, que é a casa de Capricórnio, é a casa do brilho profissional, a casa do sucesso. A casa 6 de Virgem é a casa do trabalho. São coisas diferentes. Um se esforça e melhora o tempo todo. O outro se esforça para bater meta e ter sucesso. São duas coisas diferentes. Mas quando a gente estuda a carreira profissional, a gente olha os dois. Mais a casa do dinheiro, mais a casa do talento. Que é a casa de Leão. Porque nem sempre onde você ganha dinheiro é onde você tem talento. Sim, mas o ideal É é que- juntar todos. Talento, trabalho, sucesso e dinheiro. Tem mapas em que isso fica muito claro, em que tudo aponta na mesma direção. Tem mapas absolutamente confusos. E tem mapas que indicam que a pessoa vai mudar de carreira muitas vezes na vida. A gente parou em qual casa? Casa 6. Casa 7 é a casa... Bom, vou falar a correspondência porque eu acredito completamente nas correspondências, acho nítida. É a casa de Libra e a casa das parcerias, relacionamentos e casamento. Casa 8 é a casa das crises pessoais, da morte, do renascimento. Também é a casa de recursos dos outros, casa de Escorpião. Casa 9 é a casa de Sagitário, casa do conhecimento. Então, a 3 também tem a ver com conhecimento, a casa da comunicação. Sagitário, conhecimento, aquele que estuda, que quer saber onde as coisas vão chegar. Casa 10, casa de Capricórnio, do sucesso. Casa 11, casa de Aquário, tem a ver com grupos, amigos, redes sociais. Para astrologia tradicional, antiga, tem a ver com proteção divina. E tem a ver com a função social que a gente ocupa no mundo e também com o dinheiro do próprio trabalho. E a casa 2 é a casa do inconsciente, do exílio. E ela tem muito a ver com a ideia de inferno astral. Embora ele seja um assunto controverso, a casa 12 é a casa do inconsciente, a casa do exílio. É uma casa difícil. E uma das formas de você ler o mapa do ano é que quando ele começa, você lê a casa 1, mês seguinte casa 2, no mês seguinte a casa 3. E quando falta um mês para o seu aniversário, a gente lê a casa 12, que é uma casa difícil. O pessoal E fala isso tem que a ver com o inferno astral. Então, eu já ouvi falar nisso. O pessoal fala, gente, no mês do meu aniversário é o pior mês que tem. Vou fazer aniversário, tá tudo péssimo, tá tudo ruim, tô vivendo meu inferno astral. Tem gente que fala isso, né? Seria isso? Como que funciona isso de inferno astral? É um assunto controverso e muitos astrólogos falam que não existe, outros falam que existe, mas de fato, uma das formas de ler, de fazer previsão no mapa do ano, é que no seu aniversário ativa a casa 1, um mês depois a 2, um mês depois a casa 3, curva do ascendente. A gente acompanha a curva do ascendente. Sim. E faltando um mês para o aniversário, ativa a casa 12, que não é a casa mais fácil. É uma casa que é boa para quem cuida dos desamparados. Então, é uma casa boa, por exemplo, para uma enfermeira. É uma enfermeira genial, que consegue realmente se colocar de lado para cuidar de quem precisa ser cuidado. É uma casa bem difícil. De quem é muito maternal? Não, é uma casa de talvez quem não, cuida de não. quem está desamparado. Desamparado. É, a casa dos desamparados, é a casa do exílio, é a casa do inconsciente. É uma casa difícil. Caramba. É como se fosse uma placa nas nossas costas. Os outros veem, mas a gente não vê com clareza o que está na casa 12. E, por isso, o mês antes do aniversário tende a ser um mês esquisito, difícil. É um mês que a gente fica mais recolhido, mais quieto, porque é uma casa de recolhimento. E isso tudo se dá do exato momento que você nasceu? Sim. É que, na verdade, não é que... Tipo, nasci, então, você nasceu nesse dia, nessa hora, então eu consigo ter esse mapa aqui e tudo isso, o jeito que tava o Sol, a Lua, os planetas, é nesse momento que se faz esse desenho, esse mapa astral. Sim. É que não é que ninguém nasce na hora errada. A gente só nasce na hora certa. Tudo que existe está conectado. Então, ninguém nasce na hora errada. Você só nasce na hora certa, em que tudo está alinhado para que você se manifeste. Você não entra aqui na hora errada. E tem que existir um alinhamento para você entrar aqui com esse corpo. E aparecer e se manifestar aqui. E dá para ler isso no céu. Então, tem astrólogos que dizem que os planetas mandam na gente, influenciam a gente. A Lua, por exemplo, influencia, inclusive, na gestação, Sim, né? A Lua sim. influencia muito. Muitas mulheres, quando vi isso... Gente, isso é científico. Por quê? Maré alta, maré baixa. Quando a Lua tá mais próxima da Terra, a maré Sim. fica alta. A Lua tá mais afastada, a maré abaixa. Isso é científico. E eu acredito muito que possa ter, sim, essa influência, né?
tudo que tá regendo, principalmente pela lua, que a gente vê. É visível a maré subindo e descendo. Não tem como você falar que não tem uma influência de energia ali. Mas me diz uma coisa, você falou muito, uma que me fascinou o que você falou agora. Pra astrologia, você falou que tudo se organiza quando a gente nasce, né? Não. Não, tudo se organiza pra gente nascer. A gente só nasce quando tá tudo está preparado. tudo alinhado E antes pra disso? gente se manifestar. Mas e antes disso? Onde estaríamos? Não, tudo está... Aí não é faz parte da astrologia? Não é um estudo astrológico. Não mas é dizem que a estudo. última vida está na casa 12. Então, tem tá astrólogos, vendo? Que eu a falei tem um astrologia sentido, kármica, ela dizem que é a mais vida difícil. passada está na casa 12. Que é uma casa... É uma casa complicadinha. difícil, mas é uma das... A astrologia tem muitas linhas diferentes e tem muitos temas controversos. Mas eu, por exemplo, não estudo isso. Eu acredito em outras vidas, eu acho que realmente tudo no universo está evoluindo, inclusive nós. E quando existe a janela certa pra gente se manifestar aqui, a gente se manifesta. Dá pra ler isso no céu, e esse é o domínio da astrologia. E por isso é muito legal fazer o mapa. Pra ler no céu e ter clareza do que se manifestou. Inclusive para ver como a gente cresce junto com tudo que existe. Então, todo ano a gente faz um mapa. E esse mapa, ele dá muitas dicas, assim, muitas previsões claras de como vai ser o ano. Ah, é legal. O mapa é bacana você fazer, então, todo ano. Não é Sim. uma vez na vida. Não, você tem um mapa de vida, que é o mais importante e que fala da sua vida inteira. Inclusive, ele é um balizador para fazer o mapa do ano. Porque, por exemplo, o seu mapa de vida indica que você nunca vai ser rico. E o mapa do ano indica que você vai ficar rico. Já desanimei. Não vai né? ficar, Já não porque ia... o mapa do ano... ele é um o mapa de vida é um balizador do mapa do ano. Agora, se o mapa do ano indica que você... Se o mapa de vida indica que você é muito próspero, e o mapa do ano indica pobreza, você pode ter uma perda financeira. Mas o balizador é o mapa de vida. Entende? Ele é o parâmetro. A gente não analisa o mapa do ano separado do mapa de vida. Então, por exemplo, a pessoa pode fazer um mapa de vida com você, e aí, tipo, virou o ano, agora eu quero fazer um mapa desse ano. Sim, e algumas isso é pessoas bacana. fazem os dois juntos, mas ultimamente eu tenho evitado porque é tanta informação. Não, eu já tô com os neurônios, já tá aqui assim, ó. Vai muito Dando uma nota longe. aqui, só pra entender tudo o que tá acontecendo aqui, porque... Esse daí são 2 mapas natais de 2 pessoas diferentes. Mas é a Natal, não a do ano. Mas são iguais. Os mapas... O mapa, por si só, ele é igual. O resultado é igual. Aí você Agora, a lê análise se é diferente. A análise se é pro ano ou pra vida, é isso? Não é, porque o mapa do ano, ele é o mapa de quando o Sol volta para a posição exata em que ele estava, quando você nasceu, naquele ano. Então, a gente nem sempre faz aniversário no mesmo dia, né? Às vezes é um dia antes, às vezes é um dia depois, porque é quando o Sol volta pro mesmo lugar que ele estava quando você nasceu. E é. Sim, mas é pertinho. Gente, Nunca muito diferente. Já pensou? Você vai descobrir que, na verdade, você faz aniversário Naquele ano, naquele ano em um momento diferente. em um sim. outro dia. Sim, às vezes sim. É tipo quem faz aniversário em ano bissexto, né? Dia 29. Outro dia. Mas ainda faz aniversário no mesmo momento. Existe um aniversário lá. Só precisa descobrir só quando tem é. que descobrir quando é. E qual que é o seu desafio maior quando você se depara com astrologia? Qual foi o seu maior desafio até hoje? Que você acha que falou, caramba, o mapa, uma leitura... Como que foi que você falou? Isso aqui exigiu muito estudo de mim, exigiu muita coisa que talvez eu nem achei que eu aplicaria, enfim. Você teve um desafio que te saltou aos olhos? Ai, tem muitos, mas assim, é muito difícil quando no mapa do ano a pessoa vai ter um ano muito difícil. E eu comecei até a estudar psicanálise porque uma cliente, um dia o mapa do ano estava bem difícil. Meu Deus, você falou que era o último ano dela. Não, Já mas pensou? ela... Você fala assim, meu Deus, é o último ano dessa cliente. Como é que eu vou falar pra ela agora que ela vai morrer? Eu acho que isso nem seria tão difícil, mas assim, vai perder o emprego e vai perder uma pessoa muito importante. Ai. E aí, alguns meses depois, essa cliente me ligou e falou, tá, eu perdi meu emprego e perdi meu pai. O que eu faço? Então, isso é muito difícil. É difícil quando você avisa as pessoas, porque assim, parece que não adianta avisar. Algumas clientes eu aviso, previna. Se você não prevenir muito, você vai engravidar. A cliente liga 2 meses depois e fala, você não sabe. Ah.
Será que eu não sei mesmo? Acho que eu te avisei. Pois é. E aí é muito legal quando você avisa que a pessoa vai ser promovida. Ela te liga quando ela é promovida. Quando uma pessoa te pede uma janela para engravidar ou para fazer uma inseminação e finalmente funciona. Então, são os pontos altos e baixos da profissão mesmo, né? De se ler o imprevisível. Você Teve algum mapa que te marcou? De alguém? Algum que te marcou por algum motivo? Não. Não, ainda não? Não, são todos... É porque tem tantas coisas interessantes acontecendo. Então, nesse ano passado, uma pessoa que tentava ter um bebê há 20 anos, finalmente teve uma janela e teve um bebê. Foi muito legal. Tem uma cliente que ano que vem vai conquistar tudo que ela sempre quis, porque todo ano a gente faz mapa. E eu fiz o mapa desse ano e ela é uma pessoa de Capricórnio que está crescendo. E ela está esperando que o mapa indique, olha, finalmente eu vou chegar onde eu queria, no topo da montanha. E não é esse ano, mas é ano que vem. Então, eu fiz o mapa desse ano e já falei, ano que vem você nem precisa fazer o mapa. Ano que vem, topo da montanha. Então, vai ser muito legal. E vai acontecer porque tá claro. E você tá acompanhando, né? Sim. Mas ano que vem eu não vou acompanhar. Ela vai me ligar. Quando acontecer, quando ela receber a promoção, ela vai me ligar. Mas nem vou fazer o mapa porque não tem necessidade. Tem mapas... Momentos difíceis são mapas muito confusos, porque isso é um mapa claro, né? Tem mapas escancarados, assim, sucesso, brilhando no meio do céu. Vai acontecer e acabou, vai acontecer. Tem mapas que, assim, pode acontecer isso, e você não sabe o que falar pra pessoa. Eu não sei o que falar pra pessoa. Porque tem muitas possibilidades. A pessoa fala, eu só quero saber o que vai acontecer. Tá tudo aberto. Tem 1000 possibilidades e conflitos aqui. Não tem uma coisa só para acontecer. Porque tem muitas coisas positivas apontando em algumas direções e muitas coisas negativas apontando em outras direções. Então, eu não tenho como dizer o que vai acontecer. Isso são consultas difíceis. Essas são consultas difíceis, em que não existe clareza. Porque tem mapas muito claros. A pessoa pergunta se vai engravidar, vai ou não vai. Vai ter a promoção que tanto quer, vai ou não vai. Tem mapas que a resposta é eu não sei. Não tá claro. Então, isso é muito difícil. Aí a pessoa meio que se frustra, né? Fica Claro. tipo, caramba, meu. E aí, quando eu explico essas coisas, eu explico, olha, isso é um arquétipo, ele tem muitos significados possíveis. A pessoa fala, não quero saber, eu quero saber o que vai acontecer. Gente, o que é um arquétipo? Um arquétipo é uma energia de todo mundo que viveu algo. Então, pensa que a primeira mulher que foi mãe sentiu um negócio. A segunda mãe sentiu um negócio. A terceira, a quarta. Milênios de mães e de maternidades. E tem uma energia de maternidade que está aí desde sempre e que não dá para explicar. É uma energia que inclui muita coisa. Isso é um arquétipo da maternidade que inclui as experiências de maternidade de milênios e que não dá para explicar com palavras. Isso é um arquétipo. Então, o arquétipo de Marte é o arquétipo do guerreiro. A Lua é, em algum nível, o arquétipo da mãe. Vênus é o arquétipo da Vênus, do princípio feminino, da feminilidade, da sensualidade, do prazer. Tem uma história interessante em um livro que eu acho incrível para astrologia, mas que é sobre arte. Dizem que teve uma entrevista com uma dançarina russa famosa. E o repórter pergunta, o que você quer dizer com essa dança específica? E ela fala, se eu pudesse explicar com meia dúzia de palavras, para que eu me daria ao trabalho de dançar? Nossa. E a astrologia é isso. Um arquétipo é isso. Não tem como explicar com meia dúzia de palavras. A gente precisa ler e acompanhar a energia. Por isso que as consultas são imprevisíveis. Eu estudo o mapa, me preparo, faço um relatório. E às vezes, quando eu vou conversar com a pessoa, a conversa e a explicação seguem um fluxo diferente de energia. As duas são conciliáveis. As duas leituras são completamente conciliáveis. Mas seguem linhas diferentes, porque dá para ler um mapa de muitas formas diferentes. Dá para começar pelo Sol, dá para começar pela Lua, dá para começar pelo Ascendente, dá para a gente seguir as casas e as áreas da vida. E quanto tempo leva uma leitura? Depende da curiosidade da pessoa. Nossa. De 1 a 5 eu horas. ia levar um dia, 24 horas. Se fosse eu. Eu já tive leituras de 1 hora e leituras de 5 horas. Caracas. Por quê? Eu vou explicando, e a pessoa vai perguntando, eu vou explicando, e a pessoa pergunta, eu explico. E a coisa segue. E segue, vai indo. Eu costumo deixar bastante tempo. E eu faço no máximo 2 mapas em um dia. No máximo. Porque é muita coisa, é muita informação.
E cansa, porque em algum nível a gente se aprofunda na estrutura daquela pessoa. Não dá pra se aprofundar na estrutura de 2 pessoas em um dia. Caramba, E gente. E quanto tempo foi de estudo, assim, real mesmo? Ó, quando eu comecei a me aprofundar, até hoje eu estudo, tipo, quanto tempo levou isso pra chegar nesse nível? Eu talvez tenha começado a estudar isso em 2010. Nossa. Mas eu não estudei com profundidade o tempo todo. Em 2010 era uma brincadeira. Entre talvez 2015 e 2020 eu estudei muito, eu me dediquei muito. E agora, eventualmente, eu compro um livro, leio um livro, eu olho o mapa do céu, quando não encontro alguma coisa, eu consulto um livro, 2 livros, 3, compro mais um, leio mais um, sabe? Caramba. Mas agora eu estudo de forma desordenada, de acordo com a vontade ou a necessidade. Quando eu tenho um tempo livre, ou quando alguma coisa desperta a minha curiosidade em um mapa. E quando começou as referências na astrologia? O pessoal foi observando o céu? Como é que foi isso? Você sabe me dizer? Não existe Marco. um marco específico, mas dizem que quando Câncer estava no ascendente, por isso que para a astrologia antiga, Câncer é o ascendente original, não Áries. Mas é muito antigo. É muito antigo, muito antigo. Tipo, Fê colocar aí. Fê vai colocar pra gente aí na tela. Se você quiser entrar em contato, fazer um mapa. Eu, com certeza, já vou garantir o meu mapa do ano, o meu mapa do mês, o mapa da semana, o mapa do dia. Meus mapas todos vêm por indicação. Então, meu Instagram, por exemplo, eu quase não movimento. Os meus mapas, os meus clientes todos chegam por indicação. Então, indicação da Operação Lotus, você vai lá, ó, tá aqui, vai lá, confere, vai lá fazer o seu mapa. É incrível, façam. Todo Gente, mundo deveria fazer mapa. Quando foi a primeira vez que você fez um mapa? O seu mapa, o seu? Muito antes de começar a estudar. Sei lá. Eu não tenho a menor ideia. É quando você viu, saiu... Tipo, você teve uma impressão, caramba. A minha impressão foi, tem mais coisa aí. Ah, é? A minha impressão foi, não é possível que seja só isso. Aí eu fui estudar. Ah lá, tá vendo? Aí eu falei, peraí, que agora é que eu vou ler meu mapa. Sim, e eu fiz algumas leituras na vida que me deram muita coisa. E outras que não me deram nada. Então, cada astrólogo lê o mapa de uma forma. Eu leio para explicar para a pessoa coisas que ela não sabe sobre ela mesma e como usar a energia da melhor forma. Então, o que tem de força, o que tem de fraqueza e como é que eu... Vou moldar Como eu isso. alinho essas energias para que as fraquezas desapareçam ou elas atrapalhem pouco e para que as minhas forças se potencializem. Sim. E é a forma que eu acho que é dessa forma que eu acho que o mapa deveria ser lido. Mas tem gente que não te dá nada, que lê símbolos e fala, ó, isso daqui é assim, isso daqui é assim, isso daqui é assim. Agora vai viver, vai. Então, eu acho muito mais interessante ler o mapa procurando opções alternativas. Ai, que legal, Érica. Primeiro, eu vou te agradecer 1 milhão de vezes por ter vindo, por ter conversado com a gente, passado pra gente tanta informação, tanto conhecimento, eu nem imaginava mesmo. Eu te agradeço muito. Vou falar pra você que essa câmera aqui é sua. Se você quiser mandar um beijo, um abraço pra alguém, fica à vontade. Se quiser mandar um abraço, o Fê vai colocar a rede social ou o contato pra vocês que quiserem entrar em contato com ela pra fazer um mapa. E muito obrigada por ter vindo. Essa câmera é sua, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade e faça um mapa astral. É muita informação, é muito interessante e ajuda a gente a navegar melhor pela vida. Ajuda mesmo, é um manual de instruções para a vida, para a sua vida especificamente. É muito legal. Ai, que bacana, gente. É isso, a gente se vê no próximo domingo em mais um Profissões. Um beijo para vocês e tchau!